Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, poder estar assentados, renovada alegria no coração, poder estar convosco mais uma vez e desfrutar do privilégio e também da honra que recebo em poder hoje e amanhã lhes ministrar a palavra do Senhor neste abençoado e abençoador congresso da família. A minha oração mais profunda é que o querido amigo doce Espírito Santo ministre ao nosso coração. Nós só podemos pregar, quem fala é o Espírito Santo. E eu tenho certeza que a palavra de Deus não vai voltar atrás vazia, mas ela vai realizar aquilo para qual foi enviada. Eu quero agradecer ao vosso pastor, tenho um carinho muito grande pelo vosso pastor, pastor Joezer, está em viagem. Transmita meu abraço a ele, meu carinho. Se faz representar pelo pastor, primeiro vice-presidente dessa igreja, que é o pastor Eliabe. Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho, a franquia do momento. Deus abençoe, segundo vice-presidente, pastor Aldemar, família. Quero de maneira também muito carinhosa e toda especial agradecer o convite através do presbítero Elton, irmã Adriana. Muito obrigado pelo carinho, pela compreensão, pela honra. Prazer estar com vocês. Deus abençoe vocês sempre em nome de Jesus. Agradecer pela vida do pastor Givaldo que foi me buscar, presbítero Cádio de Miel. Agradecer pelo querido pastor Josias Lima que está me ajudando ali com o material. Os que trouxeram a Bíblia, pensando no tema, pensando principalmente nesses 2 últimos anos, pensando em igreja como família, e a família é a igreja, as palavras que aqui foram liberadas, os hinos que foram cantados, o Espírito Santo leva ao meu coração e eu quero compartilhar com você o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 3. Hoje nós não vamos pensar sobre a casa, não vamos pensar sobre os adornos da casa, nós vamos pensar hoje sobre o alicerce. Para resistir tempos difíceis, precisamos focar na plataforma, na base. É isso que eu desejo lhes ministrar. Enquanto você está procurando Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 3, dizer aos irmãos com muito carinho, que eu trouxe ali à vossa disposição no final do culto, se você desejar adquirir, este livro aqui, olha, Treinamento e Caráter, fala sobre 3 homens forjados pelo fogo do Altíssimo. Toda a estruturação profética deste livro tenta responder 3 perguntas aflitivas que nós fazemos a nós mesmos e principalmente a Deus. A primeira pergunta que esse livro vai tentar te responder é: por que a minha vida ainda não deu certo? A segunda, porque ainda não cheguei no lugar da promessa? E a terceira, porque ainda não venci o medo que sempre me venceu. Então, através das histórias de Abraão, Josué e Pedro, nós obteremos respostas para essas perguntas. Se os irmãos desejarem, vai estar ali com o pastor Josias debaixo do ar-condicionado, à minha direita, à vossa esquerda, tá? Pode passar na máquina de cartão, no Pix, como desejarem. Capítulo 3, verso 21 e 22, está escrito assim: e ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus o foi. No momento em que ele orou, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém? Queridos, esse texto está nos falando sobre o momento em que Jesus está sendo batizado nas águas do Rio Jordão. Aprove ao Espírito Santo permitir que os 4 evangelistas dissertassem esse episódio. Você vai encontrar o batismo de Jesus através da ótica de Mateus, no capítulo 3,
de Marcos no capítulo 1, texto que acabamos de ler de Lucas capítulo 3 e também de João no capítulo 1. Essa noite eu quero destacar 3 razões propositais, porque eu vou olhar para o batismo de Jesus através da perspectiva de Lucas, não de Mateus, nem Marcos, nem João. Primeira razão proposital, porque eu penso no batismo de Jesus através da escrituricidade de Mateus, de Lucas no capítulo 3. Tem a ver com este atual momento que estamos enfrentando. Não sabemos ao certo se findou a pandemia, se está para findar, ou alguma coisa desagradável nova possa acontecer. Mas eu quero linkar o batismo de Jesus com este processo pandêmico, tentando concordar com você, ou sugerir que você concorde comigo, e a gente possa de fato, depois de 2 anos, colocar um ponto final nesse assunto, lhes dizendo o seguinte: percebemos claramente que pandemia é um assunto de questão médica. Pandemia está ligado à medicina, está ligado à ciência. A gente precisa fechar esse assunto. Infelizmente essa pauta, ela foi abraçada por questão partidária, ideológica e política. Infelizmente, nós precisamos fechar essa questão. Pandemia é um assunto de questão médica. Segunda razão proposital, porque estou linkando o batismo de Jesus no Jordão com esse momento de pandemia, já que é algo da ordem, da pauta, que é escorado pela medicina. Já que estou fazendo esse link, é salutar, é positivo, é coerente que eu deixe de lado a perspectiva de Mateus, porque ele era um coletor de imposto. É coerente que eu deixe de lado a percepção de Marcos, porque ele era um escriba. É salutar que eu deixe de lado a ótica de João, porque ele era um pescador. E foque em Lucas, porque ele era um médico. Ele é um doutor. Terceira razão porque estou linkando o batismo de Jesus com esse processo é que Lucas, ele vai destacar um detalhe que os outros 3 evangelistas não destacaram. E não é para menos que Lucas consiga destacar esse detalhe e os outros não, porque se existe algo que é inerente a um médico ou a um bom médico, é a percepção de detalhes. O bom médico é detalhista, o bom médico é perscrutador, o bom médico é cientista, é inquiridor. O bom médico, ele sabe que um detalhe lhe ajuda muito no processo de diagnóstico e prognóstico. Um detalhe. O bom médico, ele entende que tão importante quanto saber o que está acontecendo com o paciente, sobretudo ele deseja entender por que aquilo está acontecendo com o paciente. Bom médico, mais do que se preocupar com os sintomas da doença, ele quer saber a causa. E por que é que ele preza por esse detalhe de focar na causa, mais do que nos sintomas? Porque nem todos os sintomas determinam a causa. Não é porque a pessoa tem sintomas de Covid que de fato ela está positivada. Sintoma nem sempre determina a causa.
Agora, toda a causa determina o sintoma. Positivou, espere pelos sintomas. Pastor, mas existem os assintomáticos. É uma exceção. Eu estou lhes falando sobre a regra. Então qual é o detalhe que Lucas, como doutor, destaca e os outros três não destacaram? Primeiro, eu preciso lhes levar para a ótica dos três. O que Mateus fala sobre o batismo de Jesus? Ele escreve que o céu abriu, que o Espírito Santo desceu e que Deus falou. Marcos registra que o céu abriu, que o Espírito Santo desceu e Deus falou. E João, o apóstolo amado, narrando a experiência de João Batista, o que diz? Que o céu abriu, que o Espírito Santo desceu e Deus falou. E qual é o detalhe que Lucas destaca? Jesus orou. Percebam que Mateus, Marcos e João estão dissertando com respeito às consequências do que aconteceu no Jordão. Mateus fala sobre a consequência: o céu abriu, o Espírito Santo desceu e Deus falou. E Marcos destaca a consequência: o céu abriu, o Espírito Santo desceu e Deus falou. E João está falando sobre a consequência do que aconteceu: que o céu abriu, que o Espírito Santo desceu e que Deus falou. E Lucas vai para a causa. Jesus orou. É como se Lucas nos levasse nas entrelinhas a entender o seguinte: o céu só abriu, o Espírito Santo só desceu e Deus só falou. Com quem nos dissesse, se Jesus não tivesse orado, o céu não abriria, Espírito Santo não desceria e Deus não falaria. Então isso me faz entender que todas as vezes que nós oramos, mas este não é apenas um detalhe percebido no batismo do Jordão. Este é o detalhe percebido em todo o ministério de Jesus nos 4 evangelhos. Não é um detalhe, é o, em harmonia com os 4. Estou tentando lhes dizer que se você tirar esse detalhe, Jesus orou, você não encontrará nos 4 evangelhos ministério de Jesus. Jesus só teve ministério porque orava. Só existe ministério se existe oração. Só existe vida cristã se existe oração. Se não tem oração, a gente pode ter títulos, nós podemos ter nomenclaturas, nós podemos ter funções, cargos e ocupações, não ministério. Se não tem oração, pode ter adaptação, pode ter frequência de culto, pode ter visita ao templo, pode-se cantar, pode-se pregar, pode-se jejuar, pode-se dizimar, pode-se ofertar, mas se não tem oração, não existe vida cristã. Estou falando de base, eu estou falando de alicerce antes de pensar na casa. Logo concluímos que não tem como desassociar oração do ministério de Jesus. Percebam como isso é verdade. O Espírito Santo vai tratar muito conosco essa noite. Jesus, ele começa o seu ministério orando no Jordão e termina o seu ministério orando no Calvário.
Ele começa orando e termina orando. Terminou orando e começou orando. Ele viveu como morreu, orando. E morreu como viveu, orando. Ele começa e termina, termina e começa, vive, morre, morre, vive, orando. Toda a sua vida, trajetória foi pautada, escorada, substância por oração. Os pais da igreja afirmam que Jesus tinha uma disciplina espiritual todos os dias. Todos os dias. Ele se levantava às 4 da manhã e orava até às 8, todos os dias. Todos os dias. Jesus orava das 4 às 8. Só que daí você lê os evangelhos e percebe. Mas ele também orou ao meio-dia. Mas ele orou à tarde. Mas ele orou no final da tarde. Mas ele orou à noite. Então todos os dias ele orava das 4 às 8. Sim, mas orava ao meio-dia, orava à tarde, no final da tarde, e orava. Ele orava na casa, orava na praça, orava no campo, orava no jardim, orava nas ruas, orava nos montes, orava no lago. Então qualquer lugar era um excelente lugar para Jesus estar em comunhão com o Pai. Começou orando, terminou orando, viveu como morreu, morreu como viveu, orando, 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 orando de manhã, orando à tarde, orando à noite, orando de madrugada, orando, orando, orando. Você não encontra brecha aqui. Você não encontra hiato. Não existe interregno. Não existe distanciamento entre Jesus e o Pai. Há uma conexão plena. Plena, 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 plena. Eu estou lhes pregando sobre resistindo tempos difíceis. Há uma conexão plena. Plena. E por que não havia brecha entre Jesus e o Pai? Porque onde existe brecha, é aí que o inimigo se manifesta. Por que temos que enfrentar tempos difíceis? Porque um casal, na sua casa, no lar deles chamado Éden, tinha uma vida tranquila, de vitória, de conquista, de sucesso, de triunfo, que não sabiam o que era problema. Porque todos os dias, na viração do dia, eles tinham um tempo para falar com Deus e ouvir Deus. Todos os dias eles falavam com Deus. Todos os dias eles falavam com Deus. Todos os dias eles falavam com Deus. Houve um dia em que eles não estão falando com Deus, que o diabo apareceu. O diabo apareceu no momento em que eles não falam com Deus, porque quem fala com Deus não fala com o diabo. Se pararmos de falar com Deus, se em nosso relacionamento com Ele começar a existir brecha, lacuna, fissura, aresta, vazão, oportunidade, é questão de tempo para a gente começar a ouvir a voz do diabo. Por isso que Charles Haddon Spurgeon diz: se não quisermos ouvir a voz do diabo durante o dia, comece ouvindo a voz de Deus pela manhã no seu quarto. Tudo que Jesus fazia era precedido por oração. Onde ia, onde não ia, com quem falava, com quem não falava, os milagres que realizava, todos precedidos por oração. Ele só venceu o diabo no deserto depois que orou. Depois que ora, venceu o diabo. Depois que ora é que ele resiste à tentação. Depois que ele orou uma noite inteira, é que ele vai escolher 12 homens para o ministério. Depois que ele orou uma noite inteira. Depois que ele orou, é que ele disse para Lázaro, já em estado avançado de decomposição: sai. Depois que orou.
Depois que orou é que ele andou sobre as águas. Depois que orou no alto da montanha com Pedro, Tiago e João, é que o seu corpo ficou cheio da glória e houve ali a transfiguração. Depois que orou é que a glória desceu. Depois que orou é que a glória desceu. Enquanto não tem oração, não tem como glória descer. Escute isso. Depois que ele orou no Getsêmani, é que ele venceu o Calvário. Jesus não venceu o Calvário no Calvário. Jesus venceu o Calvário no Getsêmani. Porque se ele não vence no Getsêmani, não tinha razão de existir no Calvário. Era tudo ou nada no Getsêmani. No Calvário, ele morre pela humanidade. Mas no Getsêmani, ele morreu para a sua própria vontade. E por que ele vence o Calvário? Porque orou no Getsêmani. E porque os discípulos, assim que ele foi preso, desistiram, fugiram e o abandonaram? Porque ele disse: oreis para que vocês possam resistir os tempos difíceis. Mas eles não oraram, dormiram, babaram, roncaram, não oraram. Então, nesse exato momento, existe duas opções para a nossa vida cristã: ou estamos orando ou estamos dormindo. Ou eu estou vivendo uma vida cristã no modelo de Jesus no Getsêmani que ora, ou eu estou seguindo o modelo de vida cristã dos discípulos que dormem. Pergunta para o teu irmão que está do teu lado: dormindo ou orando? Esse é o retrato esse é o retrato. Em um desses dois grupos eu estou me enquadrando agora, nos que oram ou nos que dormem. Os discípulos não oraram e por isso foram derrotados. Não tente se preparar na hora da prova, da guerra. Ou você se prepara antes ou é reprovado na prova. É interessante essa questão dele orar no Getsêmani, porque enquanto ele ora, os discípulos dormem. Mas na tempestade do lago da Galileia, Jesus é quem dormia e os discípulos é quem oravam. Isso é intrigante. Jesus orou no Getsêmani, os discípulos dormiram, os discípulos clamaram. Não se importa que a gente vai perecer lá na tempestade. E ele está com a cabeça sobre um travesseiro no fundo do barco dormindo. Passou. Por que Jesus orou no Getsêmani, mas dormiu na tempestade? E os discípulos oraram na tempestade, mas dormiram no Getsêmani? Porque o Getsêmani não era treinamento para os discípulos, mas para Jesus. E porque Jesus dormiu na tempestade, enquanto os discípulos oravam? Porque a tempestade não era treinamento para Jesus, mas para os discípulos. Enquanto a prova não chega, dá até para dormir. Agora, quando ela chega, ou ora ou morre. Não te importa que vamos perecer. O texto de Mateus 14, ele é muito intrigante. Olha o cenário que se estabelece aqui. Jesus pela manhã acaba de saber que João o Batista foi morto, decapitado. Ele se sente abatido. Ele tenta administrar esse momento ficando sozinho. Mas as multidões não querem saber do luto na alma de Jesus. Elas vão para cima dele, comprimem. Elas querem milagres, orientações, soluções de problemas, resoluções. Jesus esquece da sua dor e de manhã até a tarde doa todo o seu tempo para esta multidão, sua misericórdia, sua compaixão. Ele cura, ele restaura, ele liberta. E no fim da tarde, ele percebe que eles estão com fome. E se voltassem de onde vieram, não aguentariam, desmaiariam pelo caminho. Então, ele ora e depois multiplica os pães e peixes.
A multidão vai embora, saciada, nutrida, por causa do milagre. Jesus fica com os discípulos, e agora lhes dá uma ordem contundente, dizendo: entrem no barco, atravessem para o outro lado do lago, e depois eu me encontro com vocês. Escute isso. Mateus diz que isso aconteceu no fim da tarde. No fim da tarde a multidão foi embora. No final da tarde os discípulos entram no barco, vão atravessar o lago, que num tempo normal aquela travessia não demoraria mais do que 2 horas e meia. Se algum tipo de dificuldade, complicação, resistência, oposição lhes sobreviesse, eles poderiam então, com esforço, com trabalho de equipe, com expertise, com habilidade, desenvoltura, uma boa parte destes são pescadores, eles atravessariam aquilo com 3 horas e meia no máximo. Fim da tarde, a multidão vai embora. Fim da tarde, os discípulos entram no barco e vão para o outro lado, e ele fica sozinho, sobe uma montanha e começa a orar. E diz Mateus que é judeu, se utilizando de uma nomenclatura militar romana, que ele orou até a 4ª vigília da noite, porque estas 4 vigílias eram as percepções que os soldados romanos tinham para especificar os seus períodos no turno. Como é que um soldado romano entendia as vigílias da noite? Que ela se processava: a primeira vigília das 18 às 21 horas, a segunda vigília das 21 horas à meia-noite, a terceira vigília da meia-noite às 3, e a 4ª e última vigília das 3 às 6 da manhã. Mateus diz que Jesus despede a multidão, despede os discípulos, sobe a montanha para orar das 18 horas e ora até as 6 da manhã. Das 6 da tarde às 6 da manhã orando. E ele se levanta da oração e consegue enxergar os discípulos na metade do lago, na metade do percurso da travessia, tentando sair do lugar, mas não conseguiam, porque estavam sendo impedidos, obstruídos por um terrível temporal de vento. Esses homens usaram toda a força, desprenderam de energia, usaram toda a técnica, força. Das 6 da tarde às 6 da manhã, eles não conseguem sair da metade da travessia. Se você analisar a cena, 6 da tarde, Jesus saiam e cheguem lá, 9 da noite, 9h30, já estariam, saiam e chegam. Jesus poderia ter ido para lá, porque os discípulos foram para lá. Ele recua para orar. Olha o poder de refração, ele recua para orar. E ele ora até às 6. Depois que ele sai da oração, em poucos minutos, ele alcança os discípulos. O que os discípulos não conseguiram fazer na força do braço, Jesus na força do joelho fez assim. É por causa deste milagre e tantos outros que os discípulos apavorados, boquiabertos, perplexos, chegam para Jesus e eles fazem o pedido: nos ensina a orar. Eles não pediram: nos ensina a pregar. Eles não pediram: nos ensina qual é a estratégia de crescimento eclesiástico. Eles não pediram: nos ensina a teologia, nos ensina a habilidade hermenêutica, exegética. Eles não pediram: nos ensina como falar, com poder, com cadência. Não! Senhor, já que depois que o Senhor ora, muito ressuscita, 5 pães e 2 peixes alimentam 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Depois que o Senhor ora, demônios se submetem. Depois que o Senhor ora, milagres, sinais, prodígios acontecem. Nós também queremos ver isso na nossa vida para vencermos tempos difíceis. Nos ensina a orar. Eu lembro, no ano de 2012,
Nós passamos uma experiência muito traumática. Eu estava num processo de viagem naquela semana, e assim que viajei na segunda-feira e cheguei em determinado lugar, a minha esposa me ligou e disse: amor, eu tive um sonho muito forte. Eu não preciso nem fechar os olhos para descrever o sonho. Eu sonhei que estava ela falando, nosso filho Lucas, a nossa filha Brenda, num cemitério com muitas pessoas chorando. Um caixão descia a sepultura e você não estava com a gente. Falei, realmente é um sonho impactante, é um sonho. Na quarta-feira, em uma outra localidade, ela me narra o mesmo sonho, e já com a voz bem tensa, bem aflita. No domingo pela manhã está eu, meu irmão e mais um outro pastor amigo. Estamos chegando no aeroporto em Guarulhos, indo para São José dos Campos, de carro. Ela liga, em lágrimas ela diz: faz alguma coisa porque eu tive o mesmo sonho, do mesmo jeito, nada alterou. Eu falei, pega o Luquinhas, a Brendinha, coloca no Viva Voz, leia o Salmos 91 em voz alta para nós. E ela leu. Eu falei, agora eu vou orar. Eu falei, Senhor, a nossa família é tua. A tua palavra diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Guarda a nossa casa, em nome de Jesus, amém. Chegamos em São José dos Campos, na avenida principal, na avenida Andrômeda. Estamos almoçando, e de repente uma criança, no máximo uns 6 anos de idade, entra no restaurante gritando, chorando: socorre meu pai está morrendo, por favor ajuda. Cada um reage conforme seu temperamento, a sua forma de ser. Meu irmão correu e pegou a criança no colo, porque ela estava gritando, chorando muito, tentando acalmá-la, tentando entender o que estava acontecendo. Eu já reagi indo para o estacionamento para ver onde estava o pai da criança. E a cena que eu me deparei é com um senhor caído no chão, levando muitos chutes de 2 motoqueiros que estavam com capacete. O que eu subentendi na hora? Houve um problema no trânsito, pararam para bater boca e os 2 motoqueiros estavam agredindo o senhor. Foi isso que eu depreendi. Então, de forma instantânea, sem pensar, meio que no automático, eu corri para cima do senhor, a cabeça aberta, sangue para tudo quanto é lado, tentando proteger para que eles não chutassem mais ele. Foi quando o meu irmão, que estava com a criança no colo, gritou: Jean, pelo amor de Deus, sai daí. Mas foi um grito horrível. E eu olhei para ver por que ele estava gritando daquele jeito. E então eu percebi que eu estava no meio de uma tentativa de um assalto que não deu certo. O motoqueiro abriu a viseira, colocou a arma no meu peito e falou: agora você morre. A única coisa que vinha na minha mente é: aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Senhor, a nossa família é tua. E ele disparou na minha frente 3 vezes, mas engasgou a arma. 3 vezes engasgou a arma. Ele começou a tremer, saiu correndo com o companheiro dele, ele na garupa do outro, foram embora. Imagina o impacto que a gente fica. Mas naquele momento eu entendi que quando a unção, o propósito de Deus está na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, somos imbatíveis, indestrutíveis, invencíveis, porque maior é aquele que está conosco. Mas essa vitória veio de oração. Vamos usar o bisturi um pouquinho aqui agora. Eu sei que aquilo que eu vou lhes dizer vai ser desconfortável, mas eu também sei, eu sinto que isso é desconfortável. O que é que estou lhes dizendo? Eu, quando olho para a Bíblia, eu percebo que ela não mascara, ela não camufla. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia mostra a quantidade de habilidades espirituais que o diabo tem. Ele tem habilidades espirituais. Eu não gostaria de ver isso, mas é. Qual é a primeira habilidade espiritual que a Bíblia mostra? A Bíblia mostra ele tentando um casal através do que Deus disse. Ele só tentou Eva com o que Deus disse.
Porque ele sabe, ele conhece o que Deus diz. Ele vai tentar Jesus no deserto com o que está escrito. Ele sabe o que Deus diz. Ele conhece o que Deus mandou ficar escrito. E ele crê e estremece. Muitos de nós nunca leram a Bíblia, não acredita, duvida. Ele crê e estremece. Crê porque sabe que ela é a palavra de Deus, e estremece porque sabe que o que está escrito ali tem a ver com uma grande derrota para a sua vida, o que ele reserva como juízo. Mas se você caminhar pela Bíblia, vai perceber que ele possui outras habilidades espirituais, tais como, independente da tua vertente teológica, se você é meso, é pré, é a, pós, independente, o fato que, no milênio, desculpa, na grande tribulação, Satanás vai usar o anticristo. Isso é fato para qualquer base teológica. E esse anticristo, possesso por ele, vai realizar sinais, prodígios e maravilhas. Habilidades espirituais. Ele tem o poder, se desejar, de se transformar em anjo de luz. Você olha para Atos capítulo 16 e percebe que um demônio na vida de uma menina profetizou. Então ele também profetiza. Ele conhece o que Deus diz, ele sabe o que está escrito, ele crê e estremece, tem o poder de se transformar em anjo de luz, e ele manifesta o charismata. Profetiza, canta em cânticos espirituais, usa pessoas para glossolalia, falar em línguas. Ele dá ordem a demônios, sai, para a pessoa achar que ela foi curada por alguém, mas é ele dando ordem. Ele expulsa demônio, o diabo expulsa demônio. O diabo prega, o diabo conhece a Bíblia, o diabo profetiza, o diabo fala em mistérios, o diabo crê e estremece, realiza sinais, prodígios e maravilhas. Mas me mostra ele orando. Prega, expulsa demônios, profetiza, opera maravilhas, mas não ora. Olha como é o mundo espiritual. É tão tremendo que eu estou lhes pregando hoje sobre oração, que esse Jesus que começou e terminou, terminou e começou, viveu como morreu, morreu como viveu, orando. Imagine o que é que ele está fazendo agora ao lado direito de Deus. É tão importante que ele ora na terra e ora no céu. E o Espírito Santo que foi enviado à terra, o que é que ele está fazendo agora? Eu e você ainda não chegamos diante do trono, mas Apocalipse no capítulo 5 diz que diante do trono existem salvas de ouro cheias, não de pregações, não de cânticos, mas de o que é que está diante do trono? Pastor, me ajuda a entender isso. Eu estou pregando para a família, resistindo tempos difíceis. Estou falando sobre base. A família enfrenta tempos difíceis porque um casal parou de orar. Se não tivesse parado de orar, não tinha tempos difíceis. Logo eu venço tempos difíceis é com boca no pó e joelho no chão. Paulo fala que existem 3 céus: o primeiro atmosférico, o segundo onde estão principados e potestades, o terceiro onde está o trono de Deus. Quando a pessoa não tem Cristo como Senhor e Salvador, ela está debaixo desses 2 céus, e os dois sugestionam, os dois sugerem. Só que como ela não tem Jesus, principados e potestades trabalham com sugestões, e ela cata.
Se principados e potestades quiserem influenciar, governar, controlar a pessoa, controlam, porque não tem Jesus. Então ela não consegue resistir, porque o segundo céu, principados e potestades, controla ela. Agora, quando eu aceito Cristo como Senhor e Salvador, diz a Bíblia que eu me assento com Cristo nas regiões celestiais. Aí o que eu oro é determinado na terra para a glória de Deus, e não tem resistência de diabo nem inferno. É assim. Olha a retrospectiva agora de dezembro. Estou pregando no Congresso de Família. Retrospectiva de Hollywood. Eu não estou falando de um congresso teológico. Eu não estou falando de uma escola bíblica de obreiros. Eu não estou falando de uma escola dominical. Eu não estou falando de um seminário bíblico. Eu estou falando Hollywood. Diz que o filme de menor custo de produção e de maior sucesso nesses últimos 10 anos foi Quarto de Guerra. O que Hollywood está dizendo para mim? Que o caminho é o quê? E o que é que nós estamos pregando? Não, entenderam? Eu quis fazer esse contraste. Muitos de nós não pregamos mais sobre oração, muito menos vivemos, e Hollywood está falando de oração. Vocês sabiam que o céu e o inferno só reconhecem uma classe de pessoas? Os que oram. O céu não reconhece quem não ora, e o inferno não reconhece quem não ora. Quando eu oro, eu tenho identidade no céu, e o inferno me conhece. Por isso Jesus nos ensinou a orar assim: Pai Nosso. Por que Pai Nosso? Porque na minha identidade e na sua vai o nome de quem? Então eu estou falando para o inferno: eu tenho uma identidade. A oração do Pai Nosso é a maior declaração de identidade. Eu tenho um Pai, por isso sou o que sou. Se a gente não tem Pai, não pode ser o que você é. Pastor, calma aí, o irmão acabou de me dizer que o céu e o inferno não reconhecem quem não ora. Sim. Dá para me ajudar pela Bíblia, pastor? Sim. Atos capítulo 19 diz que os filhos do sacerdote Seva, filhos de sacerdotes, são sacerdotes. São pessoas que entendiam de oblações, manjares, libações, holocaustos, sacrifícios, templo, liturgia. Eles vão até um rapaz possesso de demônios e dizem para os demônios: em nome de Jesus a quem Paulo prega, saiam. Os capirotos é como se conversasse um com o outro. Sabe quem são esses aí? Mas eles tinham divisa, mas eles tinham título, mas eles tinham posição eclesiástica, mas eram frequentadores do templo, mas respeitavam a Torá. E os demônios disseram: quem vocês são? Jesus, que orava direto, a gente conhece. Paulo, que vive orando e perturba a gente, vocês quem são? Os demônios no rapaz deram uma surra no 7. Rapaz endemoniado bateu em 7. E o texto diz que eles ficaram nus, sem cobertura, sem identidade, sem... Quando Adão e Eva param de falar com Deus, eles se viram nus. Existe uma igreja, ela é a última das 7 da Ásia, chamada Laodiceia, onde está acontecendo um culto, existe uma liturgia, gente pregando, gente cantando, gente frequentando dentro da igreja, e Jesus do lado de fora, batendo, querendo ter relacionamento com eles. E como não está conseguindo, Jesus diz: eles não sabem que são miseráveis, pobres, cegos e nus.
Pastor, eu entendi, o inferno não reconhece quem não ora assim. E o céu? O próprio Jesus diz: na minha mente é como se ele estivesse, como se ele está diante dos portões celestiais, recebendo as pessoas, dizendo: servo bom e fiel, entra para o teu gozo. E umas pessoas se apresentam e tentam adentrar aos portões e se utilizam até de carteirada, porque quem não tem autoridade espiritual precisa dizer que tem. Quem não ora precisa falar que ora. Quem não ora precisa exibir-se espiritualmente, porque precisa mostrar que. E quem é não mostra que é. E quem tem não mostra que tem. E quem faz não mostra que faz. Os outros percebem. Se demônios percebem, imagine os outros. E essas pessoas tentam adentrar e dizem: Senhor, nós queremos entrar porque pregamos em teu nome, curamos em teu nome, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. Calma aí. Mas o diabo faz tudo isso e não pode entrar no céu. Vocês estão entendendo porque ele não está nem aí para a minha pregação? Porque ele não está nem aí para a minha teologia? Porque ele não está nem aí para o meu nome e sobrenome? Porque tudo que eu faço ele faz. Agora só tem uma coisa que eu posso fazer, ele não faz. E só tem uma coisa que se nós fizermos, ele bate em retirada: é colocar a boca no pó, joelho no chão e buscar a presença de Deus. Eu quero terminar, escute. Jesus perguntou para eles: quem são vocês? É como se eles dissessem: nós queremos entrar porque... Aí Jesus está: parabéns, pregam, parabéns, cantam, parabéns, profetizam, parabéns. Só faltou uma palavra para eles entrarem: oramos. Não só pregamos, porque é possível pregar sem orar. É possível cultuar sem orar. É possível profetizar sem orar. É possível ser usado por Deus igual Saul e outros sem orar. É possível. Porque não é porque eu estou sendo usado por Deus que isso significa que Deus está me aprovando. O que leva a Deus me aprovar é quando eu entro no meu quarto e fecho a porta que está atrás de mim e falo com Ele que está aí. Vamos preparar para encerrar. O Espírito Santo usou Lucas para destacar um detalhe que na verdade é o detalhe. E se você tirar esse detalhe da vida de Jesus, não tem ministério. Repetindo: tire a palavra oração da vida de Jesus e os evangelhos desaparecem, porque tudo que aconteceu foi por causa da oração. O Espírito Santo vai usar o mesmo Lucas para escrever um outro livro chamado Atos dos Apóstolos. E assim como ele mostrou que Jesus só teve ministério porque orava, agora Lucas vai mostrar que a igreja só existiu. A igreja só nasceu porque quase 120 pessoas estavam num templo, estavam numa sinagoga. Onde estavam quase 120 pessoas? Numa casa. Então o que deu errado lá atrás numa casa, agora começa o processo de restauração numa casa. Então avivamento não é para templo. Então avivamento não é para prédio. Avivamento é para lá. Avivamento é para casa. Porque é fácil eu mostrar que eu sou um homem de Deus aqui. Quer saber se eu sou servo de Deus? Fala com a minha esposa, fala com os meus filhos. Aqui todos nós somos espirituais. Aqui eu não preciso manifestar a prática da vida cristã, porque com glória a Deus e aleluia você diz: ô irmão, já é cheio. Algumas pessoas, irmão Elton, vem me perguntando: pastor, por que tanta frieza em nosso meio ultimamente? Por que tanta indiferença, cultos apáticos,
cultos mórbidos, uma liturgia pesada. A gente entra triste e sai pior. Por quê? Porque as pessoas estão tentando encontrar vida no culto, quando a vida no culto, ela é consequência do culto na vida. Se nesses 2 anos de pandemia, eu e você não conseguimos, dentro de casa, restaurar um culto doméstico, quando é que vai ser? Sem extremismo, sem fundamentalismo. Tem homens de Deus aqui para vos doutrinar. Eu estou aqui pregando, mas eu não posso me furtar desta responsabilidade que o Espírito Santo me entrega. Qual? O tempo que nós passamos na frente das redes sociais é o mesmo tempo que a gente passa falando com Deus? O tempo que eu passo sem problema nenhum, não tem nada de errado. O tempo que eu passo na frente da Netflix com a minha família é o mesmo tempo que eu passo com uma Bíblia? As pessoas querem saber por que a frieza. Porque não tem culto na casa. Atos, a igreja nasceu orando numa casa e cresceu de casa em casa. Atos 19, toda a Ásia ouviu falar de Jesus por causa das casas. A maior agência da manifestação da bondade e da graça de Deus é um lar, é uma casa. Termino. Lucas diz que Jesus orou, aí o céu abriu, o Espírito Santo desceu e Deus falou. E agora Lucas diz que quase 120 discípulos oraram. O céu abriu, o Espírito Santo desceu e Deus falou. Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos. Em 27 capítulos tem alguém orando. Em 27 capítulos tem alguém orando. Capítulo 1, estão orando. Capítulo 2, o Espírito Santo desce. Capítulo 3, Pedro e João vão para a oração, o coxo é curado. Capítulo 4 e 31, moveu-se o lugar onde estavam reunidos enquanto oravam. Capítulo 6, separaram diáconos e apóstolos. Apóstolos ficariam com a palavra e oração depois da oração. Capítulo 7, Estevão vê o céu aberto e Jesus em pé ao lado direito de Deus, depois que orou, no momento estava sendo apedrejado. Capítulo 8, houve avivamento em Samaria enquanto ele orava. Capítulo 9, lá na rua direita, na casa de Judas, Saulo de Tarso, está 3 dias dentro de uma casa. Ananias ora por ele é cheio do Espírito Santo. Capítulo 10, numa casa lá em Jope, chamado casa do Cornélio, vai o seu Pedro pregar, enquanto ele orava, as pessoas foram batizadas. Capítulo 11, houve revelação da fome na terra, depois que Ágabo com as filhas de Filipe oraram. Capítulo 12, Tiago é morto, Pedro é preso e vai ser morto no outro dia. Mas a igreja resolveu ir para uma casa, a da irmã Maria, e eles começaram a orar numa casa, numa casa, numa casa, numa casa, numa casa, numa casa, numa casa. Eles não sabiam o que estava acontecendo, mas enquanto oravam, o anjo dentro da prisão abriu as portas, quebrou os cárceres, as correntes, libertou Pedro, e Pedro foi para a oração. Pastor, por favor, me ajude aqui. 28 capítulos. Em 27 tem pessoas orando. Então qual é o único capítulo que ninguém está orando, que não existe oração? No capítulo 5, onde um casal morre. E por que eles morreram, pastor? Porque ao invés de orar, preferiram mentir. Então eu tenho 2 formas de desenvolver a minha vida cristã: ou eu oro, ou eu vivo de fachada, de aparência, de layout, de marquise. Ou eu oro, ou eu minto. Mas se eu oro, paro de mentir. Se eu minto, não tem como eu estar orando, porque uma coisa anula a outra. Morreram dentro de uma igreja.
porque pararam de orar. A maioria dos problemas que enfrentamos nos lares, muitos destes poderiam ser resolvidos se passássemos não um tempo maior, mas um tempo de qualidade com Deus. No carro, lavando alguma coisa, no emprego, conexão, sem brecha, sem aresta, sem lacuna, sem hiato. Não tem tempo para a voz do diabo. Orando. Morreram. Deus no Éden me faz o homem, e a gente depreende pelo texto que ele tinha olhos, que ele tinha boca, que ele tinha perna, que ele tinha braço, mas não tinha vida. E quando foi que Adão se tornou alma vivente? Quando Deus segura aqui. Nesses 2 anos de pandemia, qual foi a maior dificuldade das pessoas nos hospitais? Se eu linko Adão respirando e tornando alma vivente, eu entendo que se lhe faltasse o oxigênio, ele não tinha vida. Mas por que Deus deu o oxigênio para Adão? Para ele falar com Deus. Então nós temos aqui 2 oxigênios. Um que me faz viver no mundo físico, e o outro que faz me viver espiritualmente. Eu falo com Deus. Se eu paro de respirar, eu deixo de existir. Se eu paro de orar, é muito provável que eu esteja essa noite pregando para alguém na UTI. É muito provável que eu esteja pregando para um esposo, uma esposa, pais, cônjuges, que estão vivendo de cilindros de oxigênio dos outros. Ora por mim, ora pela minha casa, intercede pelo meu casamento, intercede pelo meu filho. Eu vou orar. Está fazendo direitinho, é isso mesmo, eu vou orar. E você está orando? Não consigo. O que você me diz de uma pessoa que em sã consciência, em pleno processo pandêmico que enfrentamos, se matou privando-se de respirar? Você vai dizer louco. E o que a gente vai dizer de pessoas que se dizem crentes, enfrentando esses últimos dias com tamanho ataque contra a família, que não oram? Isso é um suicídio espiritual que nós nunca vimos como hoje. Pastor irmão veio aqui num congresso de família falar sobre oração. Sobre o que você gostaria que eu te pregasse? Se eu estou falando de vida, se eu estou falando de milagre, se eu estou falando de restauração, se eu estou falando de intervenção, se eu estou falando de céu na terra. Quer ver o céu no lar? Abra um pouco mão do celular. Tem espirituais entendendo o que o Espírito de Deus está ministrando. Duvido que depois de alguns momentos de oração com Deus, não tem como, gente. Não tem como. Eu quero orar por vidas essa noite, que estão dispostos, desejosos de reconhecer: pastor, eu não vou mais viver em UTI. A partir de hoje eu estou desentubado, porque o que eu vou viver é o oxigênio da graça de Deus na minha casa. Eu vou respirar, meu casamento vai respirar, minha vida vai respirar, os meus filhos vão respirar. Semana eu tive um presente de Deus tão lindo. O Lucas tem 24 anos, a Brenda fez 18.
Eu estava na cama me preparando porque eu tinha que viajar de madrugada. E os dois num sofá, sozinhos na sala, falando sobre Bíblia, falando sobre graça. Eu falei, Deus, que presente. Eu não mereço isso. Eu entendi o Espírito Santo dizendo no meu coração: quantas vezes você longe da sua casa, que você podia dormir, descansar, que o cansaço é grande, e você pediu para mim cuidar deles, para mim se revelar para eles. Aí está a tua colheita. Eu creio que o avivamento começa hoje na sua casa. Eu creio que Deus vai fazer aquilo que tem prometido que vai fazer. O inferno não tem a última palavra sobre o seu lar. O seu lar é um ninho, um pedaço do céu. E mais do que hoje, vocês vão viver um outro tempo. Não vão apenas viver um novo nível, vão viver uma nova dimensão para a glória de Deus. Eu creio que essa noite o ruacho, o pneuma, o sopro, o vento, o oxigênio vai levar a gente a respirar. Eu vou pedir que você esteja em pé, por favor, em nome de Jesus. Raabe orou aos espias, fez um pedido aos espias a Deus. Olha o que aconteceu, gente. Olha o que aconteceu. Olha quem era. Eu não vou chamar ninguém para frente, porque quem não precisa, todos nós vestimos a carapuça dessa mensagem. Eu sou o primeiro. Tem como? Não tem como. Então eu quero orar com você agora. E eu vou pedir que você seja sincero agora, não que você não seja. Ou seja, abra o coração. Diga: Senhor, eu quero restaurar o altar da oração hoje na minha casa. Quando você levantar de madrugada, vai tomar água, mas não é para tomar a água que você vai estar sendo levantado. Quando você for ao banheiro, vai, mas não é isso. É o Espírito Santo dizendo: eu quero ministrar sobre você. Jesus ficava só, Jesus se retirava, Jesus estava sempre só, em comunhão com o Pai, comunhão com o Pai, comunhão com o Pai, comunhão com o Pai, comunhão com o Pai. Me preparo para encerrar, mas preste atenção. Irmã Adriana, se Adão e Eva oravam, falavam com Deus no jardim, sobre o que falavam? Eu não sei. Agora eu tenho certeza de uma coisa eu tenho certeza: eles não falavam de problema, porque não tinha problema. Mas não tinha problema por quê? Porque eles estavam no Éden? Não. Porque não é a geografia que me abençoa, é quem está na geografia que me abençoa ou não. Não entendi. O inferno não é inferno porque tem diabo e demônios. E o céu não é céu porque tem ruas de ouro e cristal e anjos. O céu só é céu porque Jesus está lá. E o inferno só é inferno porque ele não está lá. Onde Jesus não está é inferno. Então, o que eles oravam? Não sei. Mas o que eu sei? Não falavam de problema, porque tinha a presença. Enquanto tem presença, e quando é que eles falaram de problema? Quando pararam de orar. Então o problema não é a presença do problema, o problema é a ausência da presença. Quem sabe eu estou pregando essa noite para alguém que está afastado. Quem sabe eu estou pregando para alguém que está distanciado. Quem sabe eu estou pregando para alguém, para um pai, uma mãe, um filho, que por alguma razão que só você conhece, parou, estacionou.
Essa noite o mesmo Deus que soprou nas narinas de Adão quer soprar em você vida. Se tem alguém que deseja se reconciliar, voltar para Jesus, receber vida e vida em abundância, vida na sua casa, vida no seu casamento, vida nos seus projetos, vida nas suas finanças, vida emocional, vida psicológica, vida relacional. Se tem alguém essa noite que deseja voltar para Jesus, deseja se reconciliar com Ele, deseja voltar a ter relacionamento com Ele, uma vida transformada. Se tem alguém, levante a mão assim, eu quero orar por você. Tem alguém afastado, distanciado, que deseja retornar? Pastor, eu quero retornar e eu vou dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem alguém? Levante a mão assim, eu vou orar por você. Se não tem, nós vamos orar juntos então. Feche seus olhos. Nós ministramos a Tua palavra, Senhor. O Senhor diz que aquele que constrói a casa sobre a rocha, casa sobre a rocha. Tu és a rocha inabalável, indestrutível. E o que te fez ter firmeza, mesmo sendo Deus na terra, foi que nunca abriu mão da comunhão com o Pai. A tua alma revela dor no Calvário quando diz: por que me desamparaste? Não era a morte que te provocava medo, afligia a alma, era a separação do Pai. Não queria se separar, porque não havia hiato, não havia brecha, não havia lacuna. Nos ajuda, Senhor. Somos falhos, somos trôpegos, somos limitados, imperfeitos. Nessa última hora que não podemos vacilar, estamos distraídos, entretidos com outras coisas que não tem a ver com a atmosfera do reino. Mas nós nos humilhamos, nós reconhecemos nosso pecado e miserabilidade e pedimos: ajuda-nos a orar, Senhor. Nos ensina a orar o que está no coração do Pai essa noite. Nos ensina a vivermos uma vida que nunca vivemos a partir de hoje, através da oração. Uma intimidade maior, uma comunhão maior, onde isso desemboca em poder e autoridade e graça, porque quando nós temos uma casa em oração, essa casa está blindada, protegida, essa casa está guardada, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tua palavra diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós queremos voltar essa noite para o teu pavilhão, queremos voltar essa noite para o teu tabernáculo, aquele lugar que há muito tempo não frequentávamos, que era só eu e o Senhor, eram nós e o Senhor. Vamos voltar para lá hoje, pelo poder do teu Espírito, a viver esse lar, a viver essa casa. O Senhor só teve ministério porque orou, a igreja só nasceu porque orava. Não existe lar sem oração. Para namorarmos nós oramos a Ti, para noivarmos nós oramos a Ti, para casarmos nós oramos a Ti, os nossos filhos levamos a Ti em oração para serem apresentados. Toda a nossa vida no lar está envolta em oração. Tira de nós agora todos os tubos, Senhor. Tira as máscaras, tira esse oxigênio artificial que faz depender de alguém que jejua, que ora, que clama. Tira de nós esses cilindros do grupo do WhatsApp de intercessão, onde é certo pedir oração, mas só os outros que intercedem a gente dorme. Não nos deixe ser como discípulos no Getsemane, e que a gente não precisa só orar quando a tempestade vier. Nos ensina a estar em comunhão todos os dias, 24 horas, comunhão, 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 comunhão. Derrama sobre nós um avivamento de comunhão agora, Senhor, que o teu Santo Espírito nos abraça. Abraça esse homem, abraça essa mulher, abraça esse lar. A partir de hoje toda preguiça cai por terra, letargia cai por terra, indiferença cai por terra, insensibilidade cai por terra. Essa parede espiritual, essa acusação, essa obstrução está sendo destruído pelo poder da unção que quebra o jugo. Os céus estão abertos. Nós já estamos respirando,
Já tem gente respirando, já tem gente respirando, já tem gente respirando. Já tem gente sentindo o teu hálito, já tem gente sentindo a tua graça. Já tem gente sentindo a tua bondade, a tua unção, o teu poder, a tua autoridade. Enquanto estamos aqui, traz vida, Senhor, traz vida. Línguas estranhas, traz dons espirituais, traz cânticos espirituais, dá força, traz renovo, traz ânimo. Que a depressão caia por terra essa noite em nome de Jesus. Que o pânico caia por terra essa noite em nome de Jesus. A medicina não cura, mas um joelho na presença de Deus traz cura para a terra. Cura o sistema nervoso deste homem. Alivia, Senhor, refrigera. Derrota em nossa vida agora esse burnout, Senhor. Acaba com esse esgotamento, esse colapso emocional. Estamos sendo restaurados agora no corpo, na alma e no espírito, através da oração, através da oração, através da oração, através da oração. Volte a derramar dons espirituais sobre a tua igreja. Volte a usar profetas e profetisas. Volte-nos a dar visões espirituais. Volte-nos a usar em maravilhas, prodígios e sinais. Nos dê a palavra da ciência, do conhecimento. Traz, Senhor, vida à tua igreja. Só existe uma igreja avivada quando existe um lar avivado. Esta é a nossa oração esta noite, em nome de Jesus.